Olá pessoal, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Espero que a família de vocês também estejam bem. Espero que estejam se prevenindo, usando aí álcool em gel, usando máscara, respeitando o distanciamento social, obedecendo todo o protocolo para que o mais rápido possível a gente possa superar esse vírus que está aí e está todo mundo próximo novamente e voltarmos às atividades presenciais. Hoje nós iremos dar continuidade aos nossos assuntos de história, falando sobre a civilização asteca. Na aula passada nós estudamos sobre os povos maia e agora nós vamos falar sobre a civilização asteca. Essa civilização asteca conta a lenda que ela foi formada da seguinte forma: esse povo ele tinha uma cultura de absorver, de gostar de lendas, dizem assim, né? Então o que é que acontece? Eles diziam que quando chegassem em um local que encontrassem um cacto e uma águia em cima do cacto, ali eles formariam a sua cidade, formariam a sua civilização. Certo dia, eles passeando em busca de alimentos, eles viram um cacto e uma águia em cima dele. E ali, segundo a lenda, estabeleceram a sua primeira civilização. Essa cidade, criada pelo povo asteca, ela recebeu o nome de Tenochtitlan. Essa cidade, ela tinha cerca de 250 mil habitantes, digamos assim, e ela foi formada no século XIV pela civilização asteca. Esse povo era um povo interessante. Você sabe que cada povo tinha sua cultura, tinha sua maneira de viver, tinha o seu jeito de obedecer aos critérios de vida. E para começar a falar dessa civilização asteca, nós vamos começar como era que eles viviam e como era o estilo de sua sobrevivência. Vamos lá, eu elenquei aqui alguns tópicos para que fique mais fácil de você, aluno, compreender. Vejam só, esse pessoal chamado asteca, a civilização asteca, eles viviam muito naquela época de frutos. E um dos frutos que eles mais colhiam naquela época era o milho. Mas além do milho, esse pessoal também cultivava o amendoim e cultivava o abacate, já naquela época. Esses frutos serviam de sobrevivência para eles. Eles tinham grandes áreas de plantação e esses frutos serviam de negócio e servia também de sobrevivência para eles. Se vocês prestarem atenção, eu separei aqui o cacau desses frutos que aqui acima eu citei. Por que eu separei? Vocês sabem que normalmente, principalmente agora nessa época de Páscoa, todo mundo gosta de chocolate. E o chocolate, ele vem, na maior da sua parte, feito do cacau. Só que naquela época, o cacau, ele era uma fruta ou um fruto sagrado e ele era amargo, ele não era doce. O cacau, ele servia como fruto para fazer bebida para os grandes impérios. Então ele era um fruto, por isso que eu separei aqui, destacando ele de forma diferente dos frutos normais que eles plantavam e colhiam. O cacau, ele tinha a sua especialidade simplesmente para fazer bebidas, servia para isso. Ele era amargo, ele é diferente do que a gente tem hoje, por isso que eu deixei ele aqui separado. Outra cultura importante do povo asteca era a questão da religião. E você pode me perguntar: ô professor, e por que a religião tinha um destaque diferente? Ora, esse pessoal que formava a civilização asteca, eles não tinham a crença em um único Deus, em uma única divindade. Esse pessoal, eles eram chamados pela história, pelo contexto histórico, de politeístas. Anotem aí direitinho essa palavrinha para que vocês entendam o que ela é. Quando eles tinham mais de uma divindade para adorar, por exemplo, o Deus do Sol, o Deus da água, o Deus da chuva, eles tinham mais de uma divindade. A eles eram dado o nome de politeístas, porque acreditavam em uma palavra comum e simples para vocês entenderem, acreditavam em mais de um Deus. Por isso que a religião do povo asteca era o politeísmo. Anote isso aí direitinho.
Outra parte importante que eu separei aqui para vocês e a gente compreender, esse povo asteca, ele tinha a formação do seu território. Eles criaram o seu território. E quando criaram o seu território, uma das coisas muito importantes destacada nessa época era a questão militar, que lá no livro de vocês de história vocês vão encontrar. E que poder militar era esse? Ninguém entrava em território asteca sem que pagasse aquilo que a gente chama de tributo. Tributo. Se não pagasse tributo e tentasse invadir o território asteca, o poder militar ia tomar as providências. E de que forma essa era a providência? De que forma era essa providência? De uma maneira muito violenta. Eles combatiam, eles guerreavam, eles eram rígidos pelas suas terras. Eles faziam com que essas pessoas ou pagassem o tributo para poder entrar no seu território, ou eles iam combater eles de forma militar. Eles iam usar as armas que tivessem para esse povo não entrar em seu território, porque eles não tinham autorização para entrar, a não ser que fossem pagadores de tributos. Compreendido? Outra parte importante também que eu destaquei aqui para vocês compreender é a parte do comércio. O povo asteca tinha um comércio muito grande. O nome do comércio por eles, dado por eles, recebia o nome de Tlatelolco. Esse comércio que recebeu o nome de Tlatelolco, mais tarde se tornou-se uma praça grande no centro do México, que até hoje ainda existe. Foi uma praça que, por sinal, teve uma chacina muito grande. Mas esse comércio, criado pelo povo asteca, ele tinha a finalidade de fazer com que as mercadorias, os frutos que a gente citou lá em cima, circulassem. E esse comércio, ele fez com que ali, aquela cidade começasse a se desenvolver. Ora, na hora que o comércio tinha o seu desenvolvimento, as cidades começavam a crescer, começavam a se desenvolver. Então, só lembrando para vocês, esse comércio recebia um nome, e o nome desse comércio era o comércio de Tlatelolco, chamado assim pela história. Então, uma coisa interessante que eu separei aqui também para vocês prestarem atenção, é que esse povo, quando eles começaram a se originar realmente, a se formar, que compreenderam que precisavam de se expandir, eles viram que podemos dizer que precisava de uma evolução maior no seu comércio. E essa evolução do comércio, ela precisava de uma moeda. Aí é onde a gente vai voltar para o cacau. Nessa época, o comércio que teve sua evolução, a moeda criada por eles para a troca de qualquer mercadoria era justamente a semente do cacau. A moeda para o povo asteca era a semente do cacau. Decorem isso direitinho. Então, a semente do cacau servia como moeda de troca para o pessoal da civilização asteca. Compreendam para que não fique com dúvida. E uma coisa interessante que a gente vai compreender agora é o seguinte: esse pessoal da civilização asteca, eles pensavam muito, eles gostavam muito de refletir. E eles diziam assim, no dia que chegar alguém pelo mar, que nos traga presente, que nos tragam bens, a gente vai fazer dele nosso imperador. E certo dia, eles estavam à beira de um lago, de um mar, quando chegou Montezuma, que foi o primeiro imperador, o segundo imperador maior que eles tiveram. Então, Montezuma, quando chegou, Montezuma II, foi o maior imperador do Império Azteca. Então, esse império, comandado por Montezuma, quando ele chegou, ele deu bens a esse povo, ele deu joias, ele era espanhol. E ali, ele se estabeleceu no meio desse povo. Então, quando ele se estabeleceu, ele foi tido como o imperador que o Império Azteca teve, chamado de Montezuma II. Então, só recapitulando aqui para vocês.
igual a gente vai fazer nas outras aulas. Presta atenção. A civilização asteca criou a sua primeira cidade, hoje cidade central do México, chamada de Tenochtitlan. Essa cidade, ela é ponto central do México, cidade que foi criada como civilização astecas. A gente conheceu os frutos principais que era consumido pelos astecas para a sua sobrevivência, que era o amendoim, que era o abacate e outras frutas, como por exemplo também, digamos, o feijão, que já tinha também nessa época. O cacau, eu separei aqui, era um fruto, mas eu deixei separado justamente para que vocês entendessem que ele era um fruto sagrado, que servia para fazer bebida para os impérios. A religião era politeísta, porque acreditavam em mais de um Deus, acreditavam em mais de uma divindade. Separei aqui a questão do poder militar, que ninguém poderia entrar em território asteca sem que pagasse tributo. Se isso acontecesse, eles vinham combatê-los, por isso que era um exército militar muito rigoroso, muito violento, porque eles defendiam suas propriedades. Eles criaram o comércio, que teve uma evolução muito grande. Esse comércio recebeu o nome de Tlatelolco, que até hoje é uma praça central no centro do México. Esse pessoal tiveram um imperador, que foi Montezuma II, e por fim, a parte que eu destaquei, que foi a questão da moeda, que a semente do cacau, ela servia de moeda como troca para as mercadorias que o pessoal asteca ou a civilização asteca negociava. Então, resumindo tudo isso aqui, essa é a civilização asteca e o seu principal domínio e as suas principais características. Então, fica aqui compreendido. Se vocês tiverem dúvida, vai aí no WhatsApp, manda para mim a dúvida que a gente tira. Se a gente não puder tirar via WhatsApp, a gente tira aí na próxima aula. Espero que vocês fiquem bem e tenham um bom dia.